que a mensagem ela seja completa com muitas bênçãos do céu. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Ramais temi canteriandas. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Quero trazer uma reflexão de fé que nos traz admiração, que nos traz um pensamento de grande poder dos altos céus. Essa reflexão aconteceu faz muito tempo, mas eu tenho bastante reflexão para falar para os irmãos, mas o tempo não dá. Hoje é somente essa para não tomar tempo da mensagem desta noite. Minha mãe, ela não tinha condições de ser crente. Ela era muito idólatra. Ela invocava aquele santo da Igreja Católica, invocava o padre Cícero Frei Damião. Não tinha condições de ela ser crente. Uma pessoa muito religiosa, vamos falar assim, temente a Deus, mas não tinha condições de entender a vontade de Deus. Mas um certo dia, a minha irmã, com 5 anos de idade, ela comeu manga verde, fez a misturada e morreu. Ramato miheri canto me andas. Naquele dia, ela gritou e disse: vocês não dizem que é crente, que tem fé em Deus? Ora pela minha filha, se Jesus curar ela ou ressuscitar, que eu acho que ela já morreu, eu fico crente hoje. Pastor Adilson, Deus não aceita um desafio desse. Não aceita. E nós, meu irmão, uma irmã e um primo, fomos orar pela menina. Tinha examinado, ela tinha morrido mesmo. Nós oramos pelaquela menina. Quando terminamos a oração, ela sentou na cama. Minha mãe gritou de lá: hoje eu sou crente. Agora eu sei que o Deus de vocês vale. Ficou crente, morreu crente com 92 anos. Glória a Deus, bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero trazer mais uma reflexão de fé. Ainda temos bastante tempo, mais uma reflexão de fé. Eu comecei a sofrer dos ouvidos e fui no farmacêutico. Ele falou: Josa, seu ouvido está tampado de um lado e vai tampar do outro. É um fungo que quando começa, ele vai para o outro ouvido. Mas eu vou passar uns remédios para você e daqui uma semana você está curado. E eu tomei aqueles remédios fortes, dava até tontura. Quando foi com a semana, o remédio acabou, eu fiquei pior ainda do ouvido. Estava no terceiro templo, na igreja, e pedi a Deus. Eu gosto muito de orar em pensamento. Tenho recebido muitas bênçãos de Deus orando em pensamento. Em espírito, como diz. Quando vocês veem um irmão orando que não fala nada,
ele está em pensamento com Deus, ele está ligado com Deus. Não precisa ignorar. Eu oro também falando, mas eu gosto muito de orar em pensamento, porque o inimigo não escuta e ele não vai tentar tirar a bênção que Deus determinou. E eu estou lá sentado no banco, orando a Deus para o Senhor me curar daquela enfermidade. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, Deus ouviu a minha oração, mas foi uma tribulação tão grande. Deixa-me explicar. Quando o dirigente do culto termina o culto, ele costuma dar oportunidade para quem quer aceitar Jesus. E a minha oração foi esta: Senhor, hoje eu vou exigir uma bênção de Ti. E a bênção que eu vou exigir é uma pessoa chegar na igreja e aceitar Jesus. Essa é a bênção que eu vou exigir. Veja bem, como a fé da gente, Deus organiza de uma hora por outra. E já era passado do meio tempo do culto, ninguém chegava lá não crente. E eu estou lá orando: Senhor, minha bênção, eu quero é hoje. Eu quero a minha bênção hoje. Espera em Deus, irmãos, que Deus pode dar a bênção para você hoje. E eu estou lá orando em pensamento: Senhor, eu quero minha bênção hoje. De repente chega uma pessoa não crente e termina o culto. O irmão, o dirigente, vamos terminar o culto, mas o irmão Josafá vai dar a bênção apostólica. Eu falei: agora eu pego minha bênção. Eu perguntei: tem alguma pessoa não crente aqui? A irmã Romilda apontou a pessoa. Aí Deus me deu uma sabedoria maravilhosa, no capítulo 7 e 23 de São Mateus. Falei: você aceita uma entrevista comigo? Ele falou: aceito. Eu falei o que estava escrito lá e perguntei: você quer ficar crente hoje? Isso foi antes de eu dar a bênção apostólica. Ele falou: eu quero. Irmãos, Jesus me curou naquele dia. Bendito seja o nome do Senhor. Por prova, ele está crente até hoje. Só não é da nossa igreja, mas está crente numa igreja especial, maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Ele trabalha lá naquele açougue de frente à igreja católica. Meus amados irmãos, Deus é bom e maravilhoso. A minha mensagem de hoje é uma mensagem que vai tocar nos corações. Uma mensagem de alegria e de fé e de poder. Nós estamos numa época que não podemos trazer mensagem de espinho, porque o povo está em aflição. Temos que trazer mensagem que alegra o coração, que a pessoa sai daqui cheio de bênção do Deus eterno. E aqui eu quero trazer essa mensagem. Se o tempo não der, eu divido ela em 2 tempos, que eu termino no tempo certo. Bendito seja o nome do Senhor. Em 2 Reis, capítulo 1, glória a Deus, glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Eu quero ler apenas um versículo, para não tomar muito tempo desta mensagem. Elias é levado para o céu. Chegou o tempo do Senhor Jesus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gigal junto com Eliseu. Glória a Deus. Só até aqui. Meus amados irmãos, hoje é um culto de conquista. Viemos conquistar uma bênção do Deus eterno.
E essa mensagem vai trazer para nós nessa noite bênçãos poderosas. Eliseu sai juntamente com Elias, o seu mestre, o seu pastor, o seu guia. Elias era tudo para Eliseu. Porém, Elias teve tanto poder do Espírito Santo que Deus resolveu levar ele para o céu. E parte Elias e Eliseu de Gigal para Betel. Chegando em Betel, Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque me convém ir até Jericó. Elias disse: eu não fico, eu vou também. Teimoso como sempre. Mas o intuito de Eliseu era receber poder dobrado do Espírito Santo. Porque Elias tinha 100% de poder dobrado, de poder do Espírito Santo. E Eliseu queria uma porção dobrada do Espírito Santo. Naquela linguagem daquela época, uma porção significava uma terça parte daquilo que ele pedia. Deixa eu me fazer uma comparação. Alguém vai comprar uma lata de farinha e quer somente uma terça parte. Outro, se pedir uma porção dobrada, ele quer a metade da lata de farinha. E Eliseu queria apenas porção dobrada. Ele queria metade do poder que Elias tinha. Para ele já era suficiente. Se nós adquirimos do Deus eterno, do Espírito Santo, uma porção dobrada do Espírito Santo, para nós já está bom demais. Seremos vencedor. E ali, Eliseu parte com Elias de Betel até Jericó. Chegando em Jericó, os profetas dali, os filhos dos profetas, disseram para Eliseu: Eliseu, você sabe que Elias vai ser arrebatado ao céu. Para que você está teimando? Ele falou: não quero conversa, eu vou onde ele for. Eliseu estava interessado de receber porção dobrada do Espírito Santo, porque ele sabia que Elias era 100%. E ele recebendo porção dobrada, ele estaria com a metade de poder do Espírito Santo que Elias tinha. Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque me convém ir até o Rio Jordão. Eliseu: não, eu vou também. Os filhos dos profetas chegou a Eliseu: você não sabe que Elias vai ser arrebatado ao céu? Ele falou: sei, mas cala a boca, eu vou. Chegando no Rio Jordão, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ali estava água turva, certamente não tinha embarcação nenhuma. E Elias bateu a sua capa ali na beira da água, e a água abriu, e eles dois passaram em terra enxuta. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Passaram ali, e Elias disse: Eliseu, o que você quer de mim? Ele falou: meu mestre, eu queria porção dobrada. Olha mais, te me canto mais. Eu queria porção dobrada do Espírito de Deus que é em ti. Ele disse: impossível coisa você me impede, mas se você vir a minha capa descer e você apanhar, certamente você receberá a porção dobrada. Veio um redemoinho de fogo e levou Elias para o céu. Elias tinha 100%, pastor Adilson, de poder de Deus, do Espírito Santo. Por isso Deus resolveu levar ele para o céu. E agora Eliseu pega a capa de Elias, chorando porque o seu mestre já foi embora, e volta para trás. Eliseu volta para trás com a capa de Elias, chegando na beira do Rio Jordão,
estava turva a água, e ele bateu a capa ali, e o rio se abriu, e Eliseu passou em terra enxuta para Jericó. As autoridades de Jericó ficou sabendo que Eliseu agora tinha poder, tinha porção dobrada do Espírito Santo. E agora eles disseram: Eliseu, nós precisamos de você para ir naquela fonte de água, porque a nossa cidade é uma cidade muito boa, um povo muito bom, mas estão morrendo ao beber de uma fonte de água que tem ali. E certamente o Senhor, com esse poder que recebeu do Espírito Santo, o Senhor vai orar a Deus e essa água vai ficar sarada. Eliseu disse: leva-me lá. Levaram Eliseu lá nessa fonte. Eliseu orou a Deus e essa fonte de água ficou a melhor água potável de todos os tempos e de todos os lugares. E agora Eliseu, com esse poder que Deus deu para ele, ele sai e no capítulo 4, ele chega numa casa de uma viúva, de uma mulher que o seu marido tinha morrido e era também servo de Eliseu. E falou, e ele perguntou: mulher, que você chora? Por que você chora? Ela disse: meu marido morreu e ficou devendo uma dívida, e agora eles querem levar meus filhos como escravo. E aqui, como é que eu faço? Eliseu: o que você tem em casa? Ela disse: eu tenho somente um pouquinho de azeite. Ele disse: entra para a sua casa. Entra para a sua casa. Vai derramando esse azeite. Vai pegar as vasilhas emprestadas. E aquela mulher foi derramando aquele azeite. Encheu todas as vasilhas. Não tinha mais vasilha para encher. E agora ele disse: agora, mulher, vende esse azeite, paga a dívida e vai viver com o resto do dinheiro. Meus amados irmãos, ter porção dobrada é maravilhoso. Ter também uma só porção dobrada, uma terça parte, é muito maravilhoso. E nós podemos chegar a esse nível. Basta pedir com fé. Basta pedir ao Deus eterno que Ele nos concede. Eliseu, no capítulo 6, os profetas que aglomeravam junto com Eliseu, ajudavam ele, estavam numa casinha apertada, e disse: Eliseu, nós estamos numa casa apertada, precisamos de uma casa maior, permite que nós vamos cortar madeira para nós fazer uma casa maior, para nós morar lá. E Eliseu disse: então vai. Foram cortar madeira. Na minha linguagem é na pindaíba. E ali eles cortaram a madeira para aumentar a casa deles. E quando eles estavam cortando a madeira, o machado que era emprestado caiu dentro d'água. E o profeta gritou: Eliseu, e agora? O machado que é emprestado de nós cortar a madeira, e agora? Eliseu disse: olha, vai buscar o machado, que ele vai boiar. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. E o machado boiou. É grande poder, é grande maravilha. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, no capítulo 5 do mesmo livro, tinha um general por nome de Amã. Ele era leproso, porém era um homem muito famoso nas suas guerras. Era um homem muito respeitado, porém era leproso. Tinha uma criança, uma menina na sua casa, escrava, e falou para ele: Naamã, vai até o profeta Eliseu, que ele te ensinará como você ficar curado desta lepra. E ele foi. Chegando lá na casa do profeta Eliseu, você acha que Eliseu foi encontrar com ele? Não. Eliseu só mandou um recado para ele: fala para ele lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos, e ali ele vai ficar curado.
E ele ficou um pouco nervoso com Eliseu. Tantos rios bons para mim ir, rio limpo. Ele manda eu ir lá para o Rio Jordão. Tem o rio Prafa, outros rios, Tigre. Mas ele mandou eu para o Rio Jordão, eu não vou não. Alguém chegou nele: Naamã, vai lá, que é o profeta que está mandando. Obedece o profeta, vai lá, dá 7 mergulhos lá, ué. Não custa nada para você. E ele resolveu e foi. Deu 7 mergulhos na água. Quando foi nos 7, ele saiu limpo da lepra, porque obedeceu ao homem de Deus. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Essa história conta no capítulo 5 do mesmo livro. Meus amados irmãos, crer em Deus é coisa maravilhosa. Crer no Senhor Jesus e ter porção dobrada do Espírito Santo, não existe coisa melhor. Alguém pensa assim: o fulano de tal quase não vem na igreja, ele é isso e aquilo outro. Mas o bastante, meus amados irmãos, é crer no Senhor e obedecer a sua palavra. É maravilhoso você poder vir à igreja, mas quando a gente vai ficando de idade, vai ficando um pouco, sofre uma coisa, sofre outra, quando é fé, passa a hora de vir na igreja. Mas o meu Deus, Ele é o meu protetor, como também é de vocês. Nesta noite Deus tem bênção para vocês. Nesta noite Deus tem bênção dobrada para cada um de vocês. E Ele vai chegar bem pertinho de você e perguntar: o que você precisa? Ramás, te me canta, Ramás. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, eu estava com um problema no rins, me deu desmaio, mas eu confiei no Senhor. Eu pedi ao Senhor um sinal, para que eu fosse, para que aquela pedra do meu rim saísse. Não tinha condições, meus amados irmãos, daquela pedra sair se não fosse com uma operação. Não tinha. Somente pela fé, pelo poder do Espírito Santo, aquela pedra saiu. E o dia que aquela pedra saiu, Deus me deu um sinal maravilhoso. O dirigente terminou o culto e não deu oportunidade para ninguém ficar crente. Eu levantei e falei: irmão, eu quero uma palavra. Ele falou assim: mas o tempo passou. Eu falei: mas eu quero. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou, então eu quero. Aí eu falei: tem alguém aqui não crente? Uma pessoa levantou a mão. Eu falei: pois é Deus que falou comigo para te chamar aqui, para você aceitar Jesus. Meu irmão, aquele homem veio chorando. A mulher dele veio chorando mais do que ele, porque certamente ela já tinha fazido de tudo para ele ir lá na frente. O irmão já tinha dado a oportunidade para quem quisesse ficar crente, mas ele não foi. E quando Deus me impulsionou para chamar ele lá na frente, falou: foi Deus que mandou você vir aqui e aceitar o Senhor Jesus. Veio ele e sua esposa, a esposa dele já era crente, ela veio chorando. Ele não é dessa região, ele é de Serra Nova, mas de vez em quando ele vem trabalhar aqui. Eu fiquei agradecido a Deus. Naquela noite, aquela pedra saiu e eu agradeci ao Senhor dos Exércitos. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, essa mensagem é muito longa. Essa mensagem é maravilhosa, mas não posso continuar, porque o tempo não nos permite. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Eu quero agradecer esta oportunidade. Amém. Glória a Deus. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus